de fato, assim, a dança, essa dança que a gente faz, né, de matriz africana, com o tambor, com os cantos, com muita energia envolvida e com muito fundamento, ela traz pra gente um corpo mais potente. E o corpo potente, ela areja o nosso pensamento, areja a nossa criatividade, essa conexão entre corpo, mente e espírito está presente e ajuda a gente a se fortalecer e vencer inseguranças. Né? A gente se sente mais feliz, se sente mais potente, isso ajuda a gente na vida. Então, eu sempre digo que é uma dança para a vida. Bom dia, gente. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite da galera do Creative Mornings para estar junto nessa manhã, mas principalmente pelo tema, achei muito pertinente, achei muito legal. É a primeira vez que me convidam para falar sobre as minhas inseguranças, então achei muito legal esse espaço para poder compartilhar. Bom, primeiramente me apresentando, eu sou co-diretora do OLAB, sou jornalista, pesquisadora, empreendedora, articuladora, mulher negra em tecnologia, professora, mentora, curadora e diretora de documentário. Na verdade, eu faço muitas coisas e eu acho que tudo isso que eu faço está embaixo de um guarda-chuva, né, que eu tenho me identificado mais, que é com uma pessoa curiosa. Né? Alguém que tem curiosidade e que eu acho que essa curiosidade é o que movimenta também os meus sonhos e a vontade de conhecer e de descobrir as coisas, né? Então acho que por isso que até aqui, aos meus 34 anos, eu consegui fazer muita coisa e muita coisa diferente também. Isso me deixa muito orgulhosa de mim mesma. E aí, pensando aqui nesse tema, né, quanto que a insegurança ela pode impactar na vida da gente, né? Eu vou comentar sobre as minhas inseguranças que estão muito intrínsecas com a minha vida profissional. Então, eu acho que passando os slides, eu vou contando também um pouquinho sobre a minha história. Essa foto é da Rodada Hacker, que foi uma oficina aberta, né, de programação para mulheres. Eu tinha me formado em jornalismo, eu trabalhava no Observatório de Favelas, que é uma organização que fica na Maré. Trabalhava muito diretamente com direitos humanos, arte e cultura, mas eu já estava muito interessada em entender um pouco mais sobre tecnologia, né? E o que a gente via para além dessa tela que a gente vê aqui, né? O que está atrás disso? Só que a minha insegurança nunca me deixou me sentir capaz de poder experimentar ou de querer entender um pouco, né, sobre esses conteúdos. E eu trabalhando no observatório, o OLAB, que é a organização que eu trabalho hoje em dia, a Gabi Agostini, minha sócia, tinha acabado de abrir o OLAB, né, de fazer o OLAB nascer em 2014. A gente tinha se conhecido no ano anterior e eu sempre quis fazer essa oficina, né? Só que ela acontecia muito em São Paulo. Embora seja uma oficina aberta, com metodologia aberta, tá. Eu não tinha grana para ir, enfim, e além dessa insegurança de pensar, cara, eu sou de humanas, como é que eu vou entender qualquer coisa que tenha número? Não é para mim, sabe? Eu sempre pensei, eu sou miçangueira, não estou no campo da tecnologia. Mas esse ano de 2014, a Gabi falou, vamos fazer uma rodada hacker? Eu trabalhava no observatório e ela já no OLAB, e a gente fez isso em parceria com as duas instituições. E já foi uma rodada hacker que tinha sido em novembro de 2014, onde a gente pensou em convidar, em ser um momento especial para as mulheres negras. E foi nesse dia que eu tive a primeira vez contato com esses saberes sobre linguagem de programação. Bom, eu não sou uma desenvolvedora, eu não sou uma pessoa que coda, mas nesse dia eu aprendi um pouco e entendi que eu podia aprender mais. Eu me senti tão capaz que eu acho que foi a partir desse dia que a minha vida meio que deu uma mudada totalmente. No ano seguinte, eu fui trabalhar no OLAB. Eu não sei se todo mundo conhece o OLAB e se está familiarizado com esse termo makerspace. Mas o OLAB ele surge, né, a partir dessa ideia, desse contexto da cultura maker. E, basicamente, o makerspace é um lugar equipado com essas máquinas de fabricação digital, como impressora 3D, cortadora laser, máquina de costura, materiais de eletrônica. E o nosso espaço é bem assim. Eu trouxe algumas fotos aqui, agora está fechado, né?
mas a gente também entende tecnologia como uma coisa que não é só digital, né? Que também está muito além do... A tecnologia não começou a existir só quando o digital chegou, né? Para a gente, por exemplo, a marcenaria também é uma forma de tecnologia, assim como o crochê, o bordado. E tudo isso dentro de uma ideia de trabalhar a diversidade, né, dentro da cultura maker. Então, o Olab sempre foi um espaço onde a gente quis, né, e gosta de reunir pessoas muito diferentes, assim. Então, quando a gente está falando de diversidade, claro que o meu olhar está muito orientado por uma questão de raça e gênero, mas a diversidade no Olab ela está para tudo, né? Então, desde pensar a diversidade no campo do gênero e da raça, mas também diversidade etária, diversidade social, diversidade territorial, porque a gente acredita na potência dos saberes, né? E nessas conexões. Então, tentando definir um pouco o que é o OLAB, a gente está aí dentro tem três eixos, né, centrais nas nossas ações. Uma é a tecnologia, outra é a inovação e a outra é a diversidade. E tudo isso tem a ver com essa ideia, né, de democratização, né, quando essas ferramentas começam a ficar mais populares para a gente. Em 2015, a Gabi, foi um ano seguinte, né, me convidou para ir trabalhar no Olab, o ano seguinte da rodada hacker que a gente tinha participado. E eu fiquei muito, assim, muito animada, porque a Gabi sempre foi uma pessoa que eu olhei e admirei muito. Eu pensava assim, com quem eu quero trabalhar? O que eu quero fazer? E era ela que vinha muito na minha mente. E no ano seguinte, trabalhando no Olab, circulando muito pelos espaços de inovação e tecnologia no Brasil e na América Latina, eu comecei a me fazer uma pergunta: onde estão as mulheres negras na tecnologia? Né? Cadê? Por que eu sempre estou nesses eventos e eu sou a única mulher negra, né? E muitas vezes a única pessoa negra. E aí eu estou falando de 2016, basicamente, né? Tem pouco tempo, mas eu já noto uma mudança de rostos e cores e gêneros nesses espaços, ainda que seja pequeno. E eu comecei a me fazer essa pergunta, né? Cadê as mulheres negras na tecnologia? E aí, trabalhando já um ano no Olab, já entendendo um pouco mais sobre esse universo tecnológico, me bateu mais uma vez uma insegurança muito forte, porque eu ficava pensando, meu Deus, vão me criticar muito, porque eu estou querendo falar sobre mulheres negras e tecnologia, sendo que todas essas mazelas que enfim, a gente sabe de todas as mazelas que estão, né, ali associadas à vida das mulheres negras, e eu acho que as pessoas vão rir da minha cara. Isso eu estava grávida do Preta Lab em 2016, né? Pensando, cara, eu não tenho coragem de botar esse projeto na rua. Me sentia muito insegura, com medo de ser de verdade rechaçada por, enfim, receber muitas críticas e não dar conta delas, né? E aí, no ano seguinte, 2017, a gente começou a elaborar um pouco o que poderia ser o Preta Lab. E essa coisa da insegurança de botar um projeto que tem muito a minha cara, que tem muito os meus sonhos, o meu desejo e um propósito muito forte, né, da minha vida, me causava insegurança, mas eu entendo hoje que essa insegurança não era uma coisa infundada, né? E aí eu trouxe aqui alguns índices para falar para vocês sobre a questão das mulheres negras mesmo, né? Nós somos a maioria em posições de menor prestígio e remuneração, né? Então, assim, 57,6% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. A gente está em menor quantidade nas posições de poder. E a nossa presença é menor também com relação a mais seguridade social, ou emprego de carteira assinada. E somos as que mais sofremos, né, nessas crises econômicas. Então, essa minha insegurança, ela não estava infundada, porque, de fato, eu não via mulheres negras em espaços de poder. E em 2017, a gente lançou a Preta Lab, e acreditando muito na potência das mulheres negras, né? Porque aí também acho que a gente fala dos índices negativos, mas acho importante falar uma coisa que é super positiva, que é mulheres negras movimentam por ano no Brasil 704 bilhões de reais, né? A gente faz parte a gente acelera uma economia, né? E aí também a gente vê que somos as que mais empreendem. E aí também eu acho que esse dado é um dado que a gente tem que olhar com um pouco mais de
crítica no olhar, né? Porque, ok, somos as que mais empreendem, mas também somos as que menos somos absorvidas no mercado formal, né, de trabalho. Então, assim, nem sempre empreender é algo que acontece organicamente, muitas vezes é por uma questão também de necessidade. Mas em 2017 eu me encorajei, me senti segura, e aí porque eu tive também muito apoio, tanto da minha parceira de rolado, a Gabi, quanto de outras mulheres negras, que eu fui compartilhando a ideia, e elas falaram, não, isso faz super sentido. E é curioso, porque hoje a gente, eu acho, né, que hoje a gente saca mais, entende mais o quanto que é importante, de fato, incluir mulheres negras em todos os campos. Mas naquela época, em 2017, que não tem muito tempo, eu recebi algumas críticas sobre, mas você não acha que você está querendo dividir o movimento de mulheres? Ser mulher em tecnologia já é um desafio. Mas exatamente por isso, né? Eu acredito que a gente tem que caminhar junto e a gente caminha junto quando a gente olha para as nossas diferenças, né? E de fato, ser uma mulher em tecnologia já é lutar, já é ter que transpor muitas barreiras, mas lidar com a questão do machismo e do racismo sobreposto impõe mais barreiras ainda para as mulheres negras. E aí eu fui atrás de encontrar um pouco esses dados, né, sobre como é que estão a situação das mulheres negras no Brasil, né, em relação à tecnologia. E eu não encontrei muitos dados que dessem conta dessa interseccionalidade. Existem muitos dados de gênero, mas ainda não de raça, né, ou dentro dessa interseccionalidade. Mas achei esse dado aí, que é um dado dos Estados Unidos, que diz que apenas 4% das startups de tecnologia são comandadas por mulheres negras, né? E assim, ok, a gente olhar para isso nos Estados Unidos e pensar, tá, mas nos Estados Unidos as pessoas negras são 13% da população apenas, né? O que é bem diferente do Brasil. Aí achei esse dado, que é um dado de um levantamento feito pela galera da Poligen, que é um grupo de pesquisa da USP, Universidade de São Paulo, que eles fizeram esse levantamento em 2013, se eu não me engano, que foi quando a USP completou 120 anos. A USP não, a Poli da USP, né, que é a Escola de Tecnologia da USP. E nesses 120 anos, apenas 10 mulheres negras foram formadas em tecnologia nessa universidade. Ou seja, é um pouco entendendo também que a minha insegurança ela não vinha de um lugar infundado, né? De fato, a gente é muito subrepresentada nesses espaços, não só por uma questão de representatividade, mas principalmente por uma questão de falta de oportunidade, né? E de acesso. Achei esse dado aqui que fala só sobre gênero no Brasil também, que apenas 16% são mulheres que ingressam nos cursos relacionados à computação e tecnologia. E, de fato, é isso mesmo, né? A gente sabe o quanto que a tecnologia é uma área masculina, né? E uma área que a presença das mulheres ainda é pequena, né? Embora existam algumas políticas, tanto privadas, de empresas, para que essa diversidade de fato aumente, mas a gente sabe também que isso é um desafio e a diversidade não vem pronta, né? E aí, por que mulheres negras, né? Me perguntam muito isso, né? Para além do fato de eu ser negra, mas assim, olhar para essa camada da sociedade, para essa população da sociedade dentro da nossa estratégia institucional, ela se faz emergente. Por quê? Porque as mulheres negras representam simplesmente um pouquinho mais de 28% da população do Brasil, né? É a maior população, é o maior grupo populacional do Brasil, são as mulheres negras. E eu estou falando aí de mais ou menos 60 milhões de mulheres, 60 milhões de pessoas, quando eu trago esse número de 28%. E aí eu trouxe também aqui a história da Maria Rita Casagrande, que é uma grande amiga e uma mulher incrível, assim. Para mim, ela é uma inspiração para o Preta Lab, ela é conselheira do Preta Lab e ela tem uma história que eu acho que é importante compartilhar, porque a gente entende também o quanto que essa insegurança ela pode nos bloquear, né, muitas vezes. A Maria, ela é a maior desenvolvedora que eu conheço, assim. Ela tem, sei lá, mais de 20 anos de experiência. Quando a gente se conheceu em 2016, se eu não me engano, tinha pouco tempo que a Maria Rita tinha colocado no currículo dela que ela era uma desenvolvedora sênior, né? Embora ela já estivesse fazendo isso há mais de 20 anos, né? Então, como é difícil se enxergar nesses espaços, né? Como é difícil sentar nessa cadeira e assumir também esse lugar.
E muitas vezes isso não é porque a pessoa é insegura apenas ou porque a pessoa, sei lá, não é fortalecida emocionalmente. Mas esses índices todos que eu falei para vocês, eles também têm um impacto nessa subjetividade, né? E aí eu sempre me pergunto assim, tá, a Maria que trabalha com isso há 20 anos, inclusive acredita-se que o primeiro blog de uma mulher negra com um sistema de blog que nem é como a gente entende hoje no Brasil foi o da Maria, né? E ela tinha essa vontade, ela começou a trabalhar com tecnologia muito porque ela gostava de escrever e ela queria, enfim, publicar os textos dela. E eu sempre me pergunto, se a Maria fosse um homem branco, jovem, classe média, classe alta, e que de repente nem tivesse estudado muito e nem tivesse desenvolvido tantos sistemas assim como ela desenvolveu, quantos sistemas ele precisaria desenvolver para colocar no currículo dele que ele é um desenvolvedor pleno, né? Então, esses lugares de fala também, eles são importantes na hora que a gente pensa essa questão da insegurança, né? E aí, falando um pouco sobre o Preta Lab, que muita gente me pergunta, mas Sil, o que é o Preta Lab, afinal de contas? E o Preta Lab é uma causa, né? O Preta Lab é uma causa sobre a necessidade e a pertinência de incluir mais mulheres negras no campo da inovação e da tecnologia. Dentro desse guarda-chuva de causa, a gente faz muitas coisas, né? A gente começou fazendo um levantamento, que é isso, né? Tentar estimular também que pesquisas formais sejam feitas considerando o fator raça, né? Também, porque a gente sabe que a gente não parte do mesmo lugar, ainda que sejamos todas mulheres, a gente sabe que mulheres negras não partem do mesmo lugar que mulheres brancas. E a gente fez esse levantamento para tentar mapear, né? Entender quem são as mulheres negras no Brasil que se entendem como parte da tecnologia. E a gente conseguiu mapear naquele ano, e aí considerando todos os limites das nossas bolhas, mais ou menos umas 600 mulheres. No mesmo ano, a gente fez uma série de vídeos, né, para atacar nessa camada mais subjetiva. A gente entrevistou 10 mulheres, 9, 10 comigo. A Yasmin Tainá, né, minha grande parceira, que fez essa série de vídeos que vocês podem encontrar também no site da Preta Lab, para inspirar outras gerações, né? Para que outras mulheres negras, meninas negras, pudessem também se ver nesses espaços e não estranhar. Porque tem uma coisa que eu falo, assim, eu me considero uma ativista dos sonhos, assim, de verdade. E eu acho que é difícil para a gente sonhar e se inspirar com coisas ou com lugares onde a gente não vê ninguém parecido com a gente, né? E eu acho que é essa capacidade de sonhar que me fez chegar a muitos lugares que eu nem imaginava que eu poderia chegar. Isso foi o nosso primeiro ano, né? A série de vídeos, levantamentos, e de lá para cá o que a gente faz muito é evento, curadoria para evento, que está até escrito errado ali, curadorizas, erros de digitação, mas curadoria de eventos de tecnologia e de inovação, onde a gente sempre traz mulheres negras, onde a gente sempre gosta de falar da necessidade de não pode ser uma mesa só com homens brancos falando, né? E agora, de 2018 para cá, a gente tem trabalhado também um braço mais corporativo, que ajuda aí as empresas, né, a pensarem a questão da diversidade, mas não como um selo de diversidade, porque a gente sabe que isso se tornou um valor, né? Mas como que a gente pode trabalhar essa diversidade da porta para dentro. A gente lançou no começo da pandemia também um podcast chamado Preta Pod, e a gente faz um conjunto de mentorias, cursos rápidos, enfim, coisas que para poder estimular, né, ainda mais a presença das mulheres negras nesses espaços. Trouxe aqui rapidamente alguns exemplos de coisas que a gente fez. Esse foi o Minas de Dados, que foi uma imersão que a gente fez em parceria com nossos amigos do Data Lab e da Transparência Brasil, em São Paulo. A gente fez uma imersão durante um mês sobre tecnologia, dados e governo aberto. E essa imersão gerou, as meninas que participaram, as mulheres que participaram dessa imersão, criaram um outro projeto que se chama Mulheres Negras Decidem, que é um projeto que está aí olhando para a questão da política institucional e a subrepresentação de mulheres negras nesses espaços e pautando aí um monte de gente e estimulando, né, que a gente também adentre esse espaço da política. Esse foi o Enegrecer a Tecnologia, que foi um processo seletivo que a ThoughtWorks estava fazendo para contratar mais pessoas desenvolvedoras negras, e a gente também auxiliou eles nesse processo. E esse é o Mulheres Negras Pautando o Futuro,
que é um encontro que a gente faz na nossa casa, onde a gente gosta de cruzar as pautas, né? Falar um tanto quanto que tecnologia tem a ver com direitos humanos, o quanto que tecnologia tem a ver com arte, com ciência, com política, e fazer esses cruzamentos e criar essas pontes entre saberes talvez seja a maior vocação do OLAB, e a gente gosta muito de fazer essas coisas. Bom, finalizando aqui a minha participação e já agradecendo, e pensando aqui que a sementinha que eu gostaria de deixar nesse encontro é que se a gente está num futuro onde a tecnologia é certa, né? E eu acho que a pandemia traz muito isso, essa noção para a gente, quanto que a gente não vive mais sem essa tecnologia, que a gente possa ter mais diversidade de fato nesse campo, né? Que a gente possa ter mais mulheres negras, mais homens negros, mais pessoas diferentes pensando essas produções, esses produtos e plataformas. Esse é meu e-mail. Agradeço muito a quem ficou, a todos que ficaram aqui e ouviram. E é isso. Parar de compartilhar a tela. Acho que agora Sil, incrível. Arrasou. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Eu vou deixar o vídeo em você ainda para você responder. A Marina Moreira perguntou: Sil, quem pode usar o espaço e os recursos do OLAB? Bom, qualquer pessoa pode usar o espaço e o recurso do OLAB. Na verdade, a gente tem um makerspace, né, que a gente mantém em Botafogo. A gente tem uma sala. Na verdade, a nossa casa tem um nome, é um outro projeto. A gente adora inventar projetos e dar nomes diferentes. Todo mundo acha que são coisas desconexas. Mas, na verdade, a nossa casa se chama Bloco, né? A gente tem um espaço que é um espaço de encontro. A gente, né, promove ali a ideia de diversidade. Então, esse espaço, tanto a gente aluga para empresas, ou a gente abriga eventos de pessoas que não têm CNPJ. Enfim, o espaço do OLAB é um espaço aberto para qualquer tipo de pessoa, na verdade. Só que agora a gente está com a nossa casinha fechada aí, já tem 3 meses. E o Bloco, inclusive, já recebeu, né? O Rodrigo está falando aqui, o CM. E, enfim, esse é a nossa casinha, nosso espaço, mas que agora está fechado e a gente está doido para voltar. Estamos E assim que todos. voltar, são todos convidados para conhecer, enfim, para ir lá tomar um café, Opa! conhecer um pouquinho. É uma casa bem bonitinha. Sil, eu queria jogar uma pergunta aí para você, já que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Na hora das salas, a galera respondeu que você já deixou de fazer por se sentir inseguro. E aí, eu queria jogar essa para você, queria que você respondesse, compartilhasse aí com a gente, você se sentir à vontade, essa questão aí. Olha, eu já deixei de fazer muita coisa, Ana, por causa da insegurança, né? Eu acho que desde ir à praia, teve uma época que eu fiquei, sei lá, uns 2 anos sem ir à praia, porque eu tinha muita vergonha de colocar um maiô, de colocar um biquíni. Eu tinha muita questão com o meu corpo, porque eu sempre fui gorda e achava que na praia só poderiam ter pessoas com um corpo padrão, que é uma grande besteira, talvez, mas eu acho importante compartilhar isso, porque às vezes parece besteira, mas o quanto que isso afeta pra gente, né? E chamar isso de besteira é desqualificar uma coisa que está te afetando, né? Então eu tenho olhado muito para as minhas inseguranças que existem até hoje, né? Hoje em dia eu vou para a praia várias vezes, enfim, isso já passou, isso era adolescente nessa época. Mas assim, eu fico muito pensando nessas inseguranças que bloqueiam mesmo a gente, né? Eu demorei 30 anos para ter coragem de botar uma ideia que nasce muito de dentro de mim, como Preta Lab, na rua. Né? Eu acho que isso também é fruto de uma grande insegurança, né? Então tem desde isso, né, da adolescência, de não usar biquíni, de não ir à praia, porque eu queria ir para a praia, se eu pudesse ir para a praia de burca, eu iria, né? Essa coisa de botar um projeto, uma ideia sua no mundo, né? A ideia é minha, o projeto não é meu. O projeto é do OLAB e tem muita gente que trabalha para que esse projeto aconteça. Agora, a ideia é ter coragem de falar, né? Eu pensei que mulheres negras e tecnologia pode ser um bom match. Isso daí foi difícil de fazer também. Então, acho que tem um campo muito vasto de inseguranças que eu poderia passar a manhã inteira aqui falando sobre elas, mas acho que no campo pessoal, essa foi me impactou muito, assim, durante a adolescência. Ficar 2 anos sem a praia, e eu sou super carioca, super praiana, eu amo praia, enfim. E essa coisa de botar uma ideia no mundo, né, também.
Bom, a Nicole, que é voluntária aqui do CM, me perguntou: Sil, qual foi a sua dose de coragem para levar isso tudo? Eu acho que foi o apoio das pessoas, assim. Acho que a primeira vez que eu contei sobre o Preta Lab, e a Gabi Agostini, né, que é a minha parceira, ela falou, cara, essa ideia é genial. E depois eu fui falar com a Jurema Werneck, eu fui participar do Latinidades, que é um evento que acontece em Brasília, que é um maior evento de que reúne mulheres negras no Brasil e na América Latina, em 2016. E eu fui para falar sobre o Cabela, que é um filme que a Yasmin Tainá dirigiu, e eu fiz a comunicação. Só que naquele ano eu não queria falar só do Cabela, eu já estava trabalhando no Olab e eu queria trazer essa ideia do Preta Lab, que eu já tinha esse nome, embora eu não soubesse o que isso ia ser. E aí eram várias mulheres negras de várias gerações, né? E eu lembro que eu fiz a minha fala e quando acabou eu estava com muita vergonha, eu sentei assim do lado da Jurema, falei, ai, tô com muita vergonha de falar alguma merda, não sei o que. Ela falou, não, pode ficar tranquila que hoje tu não falou nenhuma merda não, adorei a sua ideia de projeto, não sei o que lá. Eu acho que foi isso que me deu uma fortalecida, ver que mulheres, né, de diferentes gerações, negras ou não negras, começaram a fazer, a minha ideia fez sentido para elas, né? E aí eu me senti mais segura para poder tocar e fazer essas coisas, né? Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui. Dá tempo de mais uma. A Michelle ali perguntou: tendo colocado esse tanto de coisa na prática, a insegurança ainda rola? Quando surge um projeto novo, é tipo, vamos lá. Oh, meu Deus, será que sai? Isso é boa, hein? Cara, a insegurança, ela tá aqui, né? O tempo inteiro. Eu acho que é tipo eu não quero... É tipo uma vozinha, né? Que às vezes fica assim, cara, você tem certeza que você sabe fazer isso? E não é nem... Eu acho que é a coisa da síndrome da impostora mesmo, né? Eu nunca, nos meus maiores sonhos, eu nunca pensei que eu ia ser uma diretora de uma organização social, né? Que tem uma relevância nacional e internacional dentro do que se propõe a fazer. E aí, quando chegou esse convite, né? Quando a Gabi falou, não, acho que você tem que ser a diretora, eu não conseguia me sentar naquela cadeira, assim, porque eu falava, gente, eu não tenho bagagem para isso. Claro que eu não falava isso para ela, né? Eu falava isso para mim. Pensava, cara, eu não tenho bagagem para isso, será que eu devia estar aqui? E durante muito tempo eu me questionei sobre, será que eu devia estar aqui? Pô, mas eu acho que eu sou mó falcatrua. E se todo mundo descobrir que eu sou mó falcatrua, sabe? Tipo, e se todo mundo descobrir quanto que eu sou insegura? Agora, 3 anos já como diretora, eu tenho me sentido mais segura nesse lugar. Mas existe sempre desafios, né? Quando eu subo num palco para falar do Preta Lab, ano passado, por exemplo, eu viajei mais de 10 países para falar do Preta Lab, para falar da experiência do Olab, e eu me sentia muito insegura, assim. Primeiro porque quando tem que se comunicar em inglês já é um desafio para mim, porque eu fui aprender inglês já velha assim, né? Quando eu entrei no Olab, o Olab entendeu que era importante investir nisso para mim. Eu ainda não sou uma fluente em inglês. Toda vez que tem alguma coisa em inglês, eu já fico mais tensa. Então, tem essas inseguranças também, né? Até hoje bate muita insegurança, mas eu acho que hoje eu já me sinto mais fortalecida nesse lugar, né? Mas como a vida é desafio, eu sou leonina com lua em Sagitário, eu tô sempre buscando novos desafios. Eu preciso de novos estímulos. Eu acho que a maioria das pessoas, né, é assim. E aí é o legal disso, de se desafiar e a insegurança bate. Mas eu acho que também tá com 34 anos já te dá uma coisa mais assim, calma que nada é o fim do mundo, ou nada é, tipo assim, o projeto master da sua vida. E entender também que a gente pode errar, né? E que eu sei que a gente está num ano que a palavra é cancelamento e que os erros são... não tem colher de chá para erro, mas eu sempre defendi a ideia de que a gente também poder errar, porque senão a gente não faz. E esse medo de errar sempre me bloqueou muito, né? Porque eu sempre quis fazer certo, tudo muito certinho, tudo... Não posso errar, não. E quando eu cheguei no Lab, que eu fui entender um pouco sobre cultura maker, que passa muito dessa ideia de, cara, o erro é certo, né? Isso me encorajou. Então, acho que é isso, né? Tem o fator estar mais velha, tem o fator, já estou mais entendida nesse campo, já estou com a minha bunda, essa cadeira já tem mais o formato da minha bunda, então tá tranquilo de eu sentar aqui, né? Então, acho que é por aí. Mas ainda sou muito insegura em muitas coisas.